paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Nessa oportunidade eu queria dar continuidade aos estudos da Palavra de Deus, da Bíblia. Na semana retrasada, se você teve a oportunidade de nos acompanhar, nós estivemos apresentando motivos pelos quais a Bíblia é um livro confiável. A Sagrada Bíblia, ela é de fato a Palavra de Deus. Temos motivos suficientes para acreditar na sua confiabilidade e, de fato, saber e entender que ela é a revelação de Deus para o homem, né? Então, hoje eu queria trazer para vocês algum ensinamento que nos ajudará a ler a Bíblia, a compreender a Bíblia, a entender a Bíblia. Tá? Aproveite esse tempo, não será um tempo extenso, um estudo muito detalhado, mas sim vai trazer algumas informações que são de fato importantes, relevantes na hora de irmos para a palavra do Senhor. Bom, vamos lá. As Sagradas Escrituras, ou a Bíblia, é a palavra de Deus em linguagem humana. Deus se revela ao homem através da linguagem que o homem consegue compreender. Daí a importância das traduções às diversas culturas, nações e povos, né? É muito importante esse trabalho que é feito por homens e mulheres e servos de Deus que traduzem a Bíblia. Glória a Deus por isso. Agora, a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela traz revelações que de outra forma a gente não poderia ter acesso. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 1, Moisés, ele escreve: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Como Moisés soube disso? Como que ele chegou a esse conhecimento? Deus, o próprio Deus inspirou, Deus revelou a Moisés como foi que tudo se iniciou. João capítulo 5, verso 39, o Senhor Jesus, ele vai dizer que é necessário estudar com muita atenção, cuidadosamente as Escrituras, porque elas têm e contêm a vida eterna. E elas são as que dão testemunho dele, dão testemunho de Jesus. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, ele vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, para que o homem de Deus ele esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja a importância da palavra de Deus. E Pedro, na sua segunda carta, ele vai dizer que a palavra, ou a Bíblia, as Escrituras, elas não são de interpretação privada, mas que homens santos de Deus receberam inspiração da parte de Deus e foram impelidos pelo próprio Espírito Santo para escrever aquilo que hoje nós temos como Bíblia. E o mesmo apóstolo Pedro, no capítulo 3, ele vai falar das cartas que o apóstolo Paulo tinha escrito, né? E que muitos distorciam assuntos que o apóstolo Paulo falava, assim como faziam com outras escrituras. Então, Pedro, ele coloca no mesmo nível de importância as escrituras do Antigo Testamento com as cartas que o apóstolo Paulo escreve. Então aqui nós vemos, desde Gênesis até o Novo Testamento, que Deus foi revelando a sua palavra, revelando a sua vontade, se revelando ao ser humano, certo? Em uma linguagem que o homem pudesse compreender. Sendo assim, a Bíblia é a única regra de fé e conduta do cristão. Tudo que nós cremos, tudo que nós acreditamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos, a nossa conduta moral, ética, tudo está contido na Bíblia. Ela é a máxima autoridade para nós cristãos, porque de fato é a palavra de Deus. Obedecemos e seguimos aquilo que Deus nos mandou. O próprio Deus fala para Josué:
guarda, cuida de guardar todas as palavras da lei que meu servo Moisés te ordenou. E no livro de Salmos, vai dizer que para não pecar contra Deus, é necessário guardar a palavra. E Jesus, ele vai dizer que ele veio ao mundo para cumprir a lei, não para anular a lei. E já no livro de Atos, vemos o testemunho dos bereanos, que eles foram, diz a Bíblia, mais nobres que os irmãos de Tessalônica, porque quando eles foram ensinados, eles foram para a fonte, foram para as Escrituras, para conferir e ver se realmente aquilo que era lhes ensinado era verdade ou não. Então, precisamos, à luz desses textos e esses textos, que entender que nossa vida ela tem que se reger pela Bíblia. Agora, como estudamos a Bíblia? Já temos dito que a Bíblia é um livro de doutrina inteiro, toda ela é doutrina. E ela é um livro que tem um autor. Esse autor é o próprio Deus. Né? Quando então vamos estudar a Bíblia, podemos e temos que ter essa ciência. Ela foi escrita, assim, por mais de 40 autores ao longo de 1.600 anos, mas temos a certeza que Deus inspirou aqueles autores, e se Deus inspirou aqueles autores, o autor da Bíblia não seriam aqueles 40 homens, mas o verdadeiro autor da Bíblia é o próprio Deus. E o tema? O tema é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse é o tema principal, desde o início até o fim da palavra de Deus. O tema principal, o tema central é Jesus Cristo. Por isso que todo o nosso ensinamento ele tem que ser cristocêntrico. E quem nos ensina, quem nos ajuda a compreender, a entender a palavra de Deus, a Bíblia, que tem como tema Jesus Cristo, é o próprio Espírito Santo. Então temos aí a Trindade, Deus sendo o autor da Bíblia, Jesus sendo o tema central da Bíblia e a nossa chave de interpretação principal, o próprio Jesus, e nosso mestre, nosso ajudador, aquele que nos ensina, que traz revelação para a nossa vida, o Espírito Santo. Bom, para estudar a Bíblia, precisamos confiar nas Escrituras. Já temos dito que a Bíblia é revelação de Deus, certo? O autor é Deus. Isso significa que tudo aquilo que está escrito, embora existam coisas que não compreendamos, devemos aceitá-las. Por quê? Porque o autor é Deus. Isso nos leva à conclusão simples e básica que as Escrituras são confiáveis. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de criação, como foi que tudo foi criado, eu preciso confiar na Escritura. Quando a Bíblia fala que Deus fez chover maná, pão do céu, para que o povo de Israel se alimentasse, eu preciso confiar nas Escrituras. Quando a Bíblia fala que Jesus nasceu de uma virgem, como foi profetizado 800 anos antes, eu devo confiar nas Escrituras. Quando a Bíblia fala de ressurreição, de que Jesus ressuscitou, que ele vai voltar, eu preciso confiar nas Escrituras. Quando eu vou para a Bíblia, quando eu vou ler as Escrituras, essencialmente devo confiar naquilo que eu vou ler. A segunda coisa, eu preciso aceitar a vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus vai muito além de só aprender ou adquirir um conhecimento intelectual. Lembre-se sempre que a Bíblia não é um livro de informação, mas um livro de transformação. Por isso, quando nós nos aproximamos à palavra de Deus, devemos fazê-lo numa atitude, com um desejo de cumprir aquilo que está escrito na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer para os filipenses que tudo aquilo que eles ouviram, né, no ensinamento dele,
os filipenses deveriam praticar. A Bíblia, temos que estudá-la, mas temos que estudá-la com a intenção clara de pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Para estudar a Bíblia, precisamos também ter um bom senso. Por quê? Porque às vezes, quando vamos mergulhar na palavra de Deus, costumamos, com um desejo, uma curiosidade, partir para livros um tanto quanto difíceis de interpretar. Eu já tenho me deparado com pessoas que a primeira coisa que eles querem ler é o livro de Apocalipse. Não sei porquê, mas a curiosidade talvez. Só que precisamos, estudando a Bíblia, ter um bom senso. Iniciar por leituras fáceis. Se ainda não temos muito conhecimento, muito aprofundamento na palavra de Deus, o melhor é iniciar com os evangelhos. Evangelho de João, Marcos e assim por diante. Romanos, cartas do Novo Testamento, para depois continuar e estudar livros um pouco mais difíceis de compreender, mas um pouco com uma leitura mais pesada. A outra coisa é utilize todos os recursos possíveis. O que isso significa? Você vai ler a Bíblia, você vai estudar a Bíblia, mas tudo aquilo que esteja ao alcance da sua mão para poder compreender, ferramentas de estudo, você aproveita. Temos um relato em capítulo 18 de Atos que existia um homem chamado Apolo. Ele conhecia a Escritura, conhecia as Escrituras. Porém, quando ele estava pregando, duas pessoas, Aquila e Priscila, ouviram ele e entenderam e compreenderam que Apolo não tinha uma compreensão completa das Escrituras. O que eles fazem? Chamam Apolo separado, um lugar separado, e expõem de uma maneira mais correta as Escrituras. Significa que nem sempre vamos ter toda a revelação completa ou todo o entendimento, mas vai existir pessoas com maior conhecimento, pessoas com maior sabedoria, pessoas que já têm uma bagagem um pouco melhor que a nossa, que vão nos ajudar. Isso também é um recurso que temos para estudar a Bíblia. Agora que temos visto como ler ou como estudar a Bíblia, precisamos ver algumas regras básicas de interpretação. Mas antes daquelas regras básicas de interpretação, temos que compreender que a nossa atitude no momento de ler e de entender ou tentar entender a Bíblia tem que ser uma atitude humilde. Precisamos da ação direta do Espírito Santo para trazer ao nosso coração, à nossa mente, a revelação daquilo que Deus quer mostrar para a nossa vida. A Bíblia é a revelação completa, total para o homem da mente e da sabedoria de Deus. E o homem, sendo um ser finito, falho, limitado, não poderia nunca compreender o que está contido na palavra de Deus, a não ser pela ação direta do Espírito Santo. Por isso, a importância da atitude de humildade e total dependência no Espírito Santo. A outra coisa que é importantíssima é que toda a interpretação ela tem que ser feita à luz da pessoa de Jesus Cristo. Lembre-se, o tema principal da Bíblia é Jesus Cristo. Embora o propósito seja a revelação do Deus, do Evangelho para o homem, o tema principal, central é Jesus Cristo. Por isso, toda a interpretação tem que ser cristocêntrica. Dito isso, vamos para as regras de interpretação. A Bíblia, como temos dito, ela tem doutrinas fundamentais e tem doutrinas que são gerais, doutrinas menores, vamos dizer. Aquelas doutrinas fundamentais, elas são as doutrinas que têm que ser a espinha dorsal de qualquer interpretação. E dessa doutrina, dessa
espinha dorsal de interpretação, podemos compreender verdades menores. Isso que significa ir do geral ao particular. Outra coisa, devemos fazer uma abordagem correta. Não é a mesma coisa eu ler de início ao fim a carta aos Romanos do que pegar temas específicos, concretos, que não vão estar restritos a uma carta só. Por exemplo, eu quero aprender sobre relacionamento entre o patrão e o empregado. Aí eu vou fazer um estudo e eu vou pesquisar diversos versículos que vão me ensinar como que tem que ser um relacionamento desses. Então, no momento de ler a Bíblia e tentar interpretar, eu preciso me posicionar. Qual que é a minha abordagem? E essa abordagem tem que ser correta. Outra coisa, eu preciso entender que o que a Bíblia diz o que ela quis dizer. Ela não é um livro de mistério cheio de figuras, né? Embora existam sim figuras, existam sim parábolas, mas de maneira mais extensa. A Bíblia diz, na verdade, o que quer dizer. Ou seja, por exemplo, quando a Bíblia fala de gafanhoto, é gafanhoto. Eu não posso tentar olhar em gafanhoto e inventar uma interpretação aí meio que forçada. Se a Bíblia diz gafanhoto, é gafanhoto. Outra coisa, faça uma interpretação primária. O que isso significa? Precisamos olhar o contexto histórico, para quem foi escrito o texto. A Bíblia, por exemplo, tem a carta aos Filipenses. Paulo escreve aos Filipenses. Para mim ter uma interpretação correta, eu preciso entender quem eram os filipenses, qual é o motivo que Paulo escreve, qual era o estilo de vida que eles tinham, qual a problemática que eles estavam enfrentando, certo? Para quê? Para que eu possa compreender, em primeiro lugar, o que Paulo especificamente falou para os filipenses. Outra coisa, precisamos olhar o contexto escritural. A diferença do contexto histórico ou contexto cultural, o contexto escritural ele é restrito ao texto, né? Está restrito ao texto da Sagrada Escritura. Por exemplo, todos conhecem Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Tudo posso. Agora, qual é o contexto daquele texto? O que está escrito antes e o que está escrito depois? Só com essa informação do contexto daquele versículo, eu vou ter um entendimento mais adequado do que Paulo quis dizer nesse versículo. Contexto escritural. Outra coisa, a própria Bíblia se explica. Precisamos, obviamente, com uma boa bagagem de leitura, fazer comparações com outros textos da Bíblia. Coisas que são um pouco escuras, talvez, para compreender, a Bíblia vai explicar em outros lugares e vai trazer mais clareza naqueles assuntos ou temas que possam ser um pouco dúbios, um pouco escuros. O que Deus está me dizendo? Lembre que no início falamos que a Bíblia não é um livro de informação, mas sim um livro de transformação. Não faz sentido Deus escrever uma carta ou um livro para mim sem que esse livro faça uma diferença no meu ser, sem que esse livro me transforme. Então, o propósito de Deus vai ser transformar a vida do ser humano. E isso me leva a me perguntar o que é que Deus está me dizendo nesse texto que eu acabei de ler.
qual é a verdade bíblica que se torna relevante para a minha vida? Qual seria o significado real e prático para a minha vida? E por último, para interpretar, precisamos fazer distinção. Eu coloquei aqui Igreja Israel. Por quê? Deus trata ou tratou com Israel de uma maneira e Deus trata com a igreja de outra maneira. É interessante que Deus tem promessas para o povo de Israel e tem promessas para a igreja. Promessas que Deus fez para a igreja não foram aplicadas para Israel, e promessas de Israel não são todas aplicadas à igreja. Para você me entender melhor, por exemplo, falando de pessoas, quantos Abraão existiram? Foi um. E Deus fala para esse único Abraão promessas que se cumprem só na pessoa de Abraão. Não adianta eu tentar interpretar uma promessa ou aplicar uma promessa que Deus fez para Abraão para a minha própria vida, porque não faz sentido. Por exemplo, Deus fala para Abraão que tudo aquilo que ele pisar vai ser herança para ele. Como que eu vou aplicar essa promessa para a minha vida? Não faz sentido. Como é que eu vou tentar aplicar, por exemplo, uma promessa que Deus deu para Davi? Da tua descendência, olha que Deus fala para Davi, que da tua descendência sairá o rei, o governante, que pela eternidade vai reinar. Uma promessa que Deus faz para Davi. Essa promessa é específica para Davi, não é para mim nem para qualquer outra pessoa, é para Davi. E assim por diante, quando nós vemos na palavra de Deus, precisamos fazer distinção entre pessoas e pessoas, entre igreja e Israel, entre situações diferentes que estão descritas na palavra do Senhor. Assim vamos ter uma compreensão melhor e uma aplicação melhor para a nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que esse pequeno estudo seja realmente de benefício para a sua vida e que possa aplicar tudo aquilo que tentamos contribuir na sua vida espiritual. Que Deus te abençoe e vamos estudar, vamos ler, vamos praticar a palavra de Deus, que não tem coisa melhor neste mundo. Pois é, assim chegamos ao fim do nosso estudo. O estudo não pretende ser uma receita, né? Igual a gente faz um bolo em casa, uma receita segue passo a passo para dar certo. Não é essa a pretensão. A pretensão é dar algumas ferramentas que sejam úteis na hora do nosso estudo, da nossa leitura da palavra de Deus. Mas, sendo a Bíblia um livro dinâmico, vivo, né? Ela vai sempre nos surpreender e sobre a direção do Espírito Santo, vamos sempre ter a grata sensação, emoção de entender e compreender aquilo que Deus quer nos falar. Isso daí não tem preço, isso daí é maravilhoso, isso não depende de método, de metodologia, não depende disso, depende da graça, da misericórdia, da revelação do nosso Deus, nosso Pai. Mas, com certeza, precisamos nos dispor, precisamos nos colocar nas mãos do Senhor para que isso aconteça. Então, eu encorajo você a ler a sua Bíblia, a estudar a sua Bíblia com maior afinco, com maior entusiasmo e que seja o que Deus quiser, que Deus esteja abençoando nossas vidas, trazendo a revelação, transformando o nosso ser interior e nos levando a produzir fruto que glorifique o nome dEle. Tá bom? Um grande abraço e, se Deus permitir, na próxima semana estaremos dando continuidade aos nossos estudos. Próximo tema vai ser a pessoa de Deus. Deus, quem é Deus? Tá bom? Deus abençoe.